meninas, seja bem-vinda aqui no meu canal do YouTube, Paty Rossi Mentora. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso método, sobre a história da Balanced, o meu método, quem sou eu, a minha história. E quero te convidar, fica aqui até o final para que a gente possa fazer essa partilha, essa conexão e ver o método Balanced pode te ajudar no dia de hoje. O método Balanced é para as mulheres que buscam, que já têm conhecimento, se conhecem um pouco, mas não sabem como usar esse processo ou o que é realmente o autoconhecimento. E como ele surgiu? Ele surgiu através das minhas experiências. O método ele é baseado na minha experiência, como eu me senti quando eu estava perdida e quando eu estava, que hoje o mercado me oferecia para me ajudar, né? Então, eu vim de uma necessidade que eu vivi, que ou eu ia por um tratamento de psicologia, onde as pessoas me faziam perguntas e as intervenções eram muito devagar a intervenção, ou eu ia para um psiquiatra, sendo que o meu caso não era um caso de psiquiatria, onde precisava tomar remédio, por mais que seja um caso de suicídio e tal, não era um caso que eu precisasse de uma intervenção química, médica. E nem um coach, que era uma coisa que eu queria ver o meu futuro. E também não era uma terapia onde eu queria fazer algo para só aliviar a minha dor naquele momento. Eu precisava de alguém que estivesse do meu lado e me ajudasse nesse momento a ver onde eu estava com dificuldade, baseada em todos esses conhecimentos, psicologia, psicanálise, emocional, com todas essas áreas, o que eu estava sentindo, como eu podia identificar aquilo e gerenciar isso na minha vida e viver aquilo na minha vida. A Balanced surgiu no primeiro momento onde eu pudesse ser uma página onde eu pudesse dar um conforto para as pessoas. Uma frase, ou que alguém se identificasse, uma técnica que eu tinha aprendido no atendimento, alguma coisa, eu comecei a compartilhar assim na Balanced. Com isso, com esse crescimento de dicas, as pessoas entrando em contato comigo, perguntando se eu podia ajudar, se eu não podia ajudar, eu me formei em coach, e aí eu fui trabalhar com coach, mas olhando para o futuro, mas eu falava assim, não adiantava eu olhar para o futuro e não me olhar para agora, porque naquele momento que eu estava mal também, eu precisava me olhar naquele momento, para depois olhar para o futuro, porque eu acredito muito naquilo que você plantar hoje, você colhe amanhã. Como que eu vou olhar o futuro se meu presente hoje eu não estou olhando? Então, a Balanced surgiu dessa minha necessidade de ajudar, de eu me ajudar e ajudar pessoas que precisam se conhecer para que possam ter uma vida tranquila. E para ter uma vida tranquila, que eu falo equilibrada, né? Tranquila não é marasmo, não, você não vai ter, você sempre vai ter problema, mas você saber lidar com isso. Quando eu fiz o autoconhecimento, eu me conheci, eu sabia das minhas dificuldades, de quem eu era, ficou um vazio, porque que adianta me conhecer? E aí? Eu vou viver uma vida com qual propósito? O propósito que eu criei, mas eu não sou criadora, eu sou criatura. Então, desse processo, eu entendi que tudo que eu estava vivendo é porque eu não tinha Deus na minha vida. Eu estava com muito conhecimento de mim, mas o que realmente era preciso eu não tinha. Então, quando eu conectei essas duas partes, eu entendi que eu comecei a estudar várias pessoas da igreja, vários santos, a própria Bíblia, né, que veio daí a minha curiosidade, como Jesus fazia tudo isso, né, como ele instruiu, porque eu queria ser uma apóstola. Eu entendi que, poxa, eu me conheço, mas agora eu preciso aprender a ser apóstola. Então, o que eu fui? Fui aprender a estudar a Bíblia. Quando eu comecei a estudar o hebraico, estudar a Bíblia, a história da Bíblia, eu entendi que Deus deu instruções para a gente ter o autoconhecimento e ajudar as outras pessoas. Então, foi aí que também ampliou o método Balanced, que surgiu a Balanced hoje, que eu falo que é autoconhecimento e espiritualidade. Você pode ter todo o conhecimento que você tiver, mas se você não entender, você está aqui para viver o propósito de Deus e não o seu, não vai ter futuro, porque você não consegue olhar só para você. O autoconhecimento é alto, é só para você, entendeu? Você não vive sozinha no mundo. Se você viver só assim, ninguém vai conectar com você. Você não está aqui para viver sozinho, desconectado. Você está aqui para conectar com as pessoas, você está aqui para fazer para o outro. Fazendo para o outro, você faz para você. E você fazendo para o outro e para você se conecta com Deus, porque você entende que você está cheia, né, do amor, de conhecimento, de transformação, e é essa a nossa função aqui, né, ser apóstola do bem, do amor, da conexão, e é isso que eu entendo que é um método Balanced. Ele surgiu por essa necessidade. O principal objetivo da Balanced é você se conhecer de dentro para fora, é você florescer de dentro para fora, tanto o espiritual quanto o pessoal, né, o autoconhecimento, é interno, ele não é externo. Ele primeiro começa dentro de você, começa a fazer transformação dentro de você começa a viver, entender, e depois você começa a exteriorizar isso através de atitude, ou de palavras, ou de
de várias maneiras, né? Aí você precisa entender como isso está fazendo a gente fazer, como essa transformação. Por isso que essa transformação ela é muito individual e muito específica, não tem como generalizar uma forma, né? Como uma pessoa transforma. Cada um transforma de um jeito. Tem uma que transforma na parte familiar, tem outra que transforma no pessoal, tem outra que transforma no profissional, tem outra que transforma num todo, como fui eu, entendeu? Eu quero ser radical, eu quero mudar tudo, eu quero mudar. Então, assim, de quem era a Patrícia, né? Super fashion, voltada na moda, com outros valores, com os objetivos. E hoje eu sou uma pessoa, eu me acho linda do jeito que eu sou hoje, eu me acho super fashion, mas eu gosto de ser uma coisa mais simples, mais natural, a minha essência. Eu acho que a minha essência é o que me reveste, é o que mostra quem eu sou. Não é as coisas que eu fazia, não eram as coisas que eu falava, não eram as coisas que eu vestia, não eram as coisas que eu queria. Mas sim, hoje eu entender que a minha essência é ser pequenez, e no que eu sou pequenez, ser grande naquilo que eu quero, naquilo que eu faço. Então, o principal objetivo da Balanced é trazer o inside out, de dentro para fora. Quais são os pilares fundamentais da Balanced? Os pilares fundamentais da Balanced é o autoconhecimento e a espiritualidade. Mas como isso é feito no nosso atendimento, no método? Primeiro que o nosso método, como eu sempre falo aqui para vocês, vem de uma conversa. A gente vai conversar e você vai contar a sua história. Quando a gente conta a nossa história, a gente fala as dores que mais nos marcam. E essa eu vou fazer essas anotações. E aí, conforme você vai contando a sua história, conforme você me apresenta você internamente, e eu vou avaliando com as suas atitudes externas, né, como você expõe ali, eu vou fazendo as minhas anotações. Aí eu faço, esse atendimento ele é gravado, porque eu agora estou prestando atenção no que você está me falando, eu não estou prestando atenção num todo, né? Diferente quando eu estou no atendimento, que aí eu já começo a ter alguma outra forma de me posicionar. Então, no atendimento, primeiro lá dos 30 minutos que eu falo para vocês, eu faço essas avaliações do que você está falando, qual que é a sua dor, o que você realmente fica repetindo. Aí eu pergunto o que eu posso te ajudar, como você gostaria de ser ajudada. Então, nisso você vai falando para mim. Aí acabou o nosso encontro, eu ainda vou pegar aquele vídeo e vou analisar a sua forma de postura, como foi as suas reações, como o tom de voz. Então, eu faço toda essa avaliação e aí eu te apresento essa avaliação. Dentro dessa avaliação, eu vou ver se você precisa mais de um emocional, se é de um posicionamento, ou eu vou listar ali o que eu percebi naquilo. E aí, a gente, dentro do nosso pilar, eu vou falar para você quer trabalhar mais o seu lado do autoconhecimento, né, fazendo gestão de emoção, ou posicionamento, imagem, ou você quer para um lado espiritual, onde a gente trabalha muito mais baseado nisso, né? Mas o método mesmo da Balanced é o completo, aonde eu vou trabalhar toda a sua história. E quando você conta a sua história, você não vai contar a sua história de hoje só, vai contar mais do seu passado, porque é o que você está vivendo hoje. Quando a gente faz a consultoria a gente trata uma coisa, e a gente faz todo esse processo, do passado, presente e futuro, tá? Mas o método Balanced mesmo, aquele que a gente faz a mentoria, ele é uma coisa mais longa, porque eu trabalhando todos aqueles pontos que eu falei que vocês precisavam, que eu detectei, e quando a gente faz a mentoria, a gente vai percebendo outras coisas. Aquela lista que a gente fez de 30 minutos é muito pouca, né? Porque aí vai vindo mais coisas, porque você vai sabendo, são quase 2 horas de atendimento, é uma conversa, é uma coisa que tem um momento que a gente para rezar, tem um momento que a gente para, né, para ler a Bíblia, tem a hora que a gente para, você só chora, só fica te olhando, daí a gente só canta. Isso depende muito de como você é. Não tem uma fórmula. Se tiver uma fórmula, eu estou engessando todo mundo na mesma coisa. E é isso que tanto eu não queria na Balance, quando eu estava perdida. Eu sempre entrava em todos os atendimentos, eram sempre as mesmas coisas, quase as mesmas perguntas, eram quase os mesmos, sabe? Era a mesma coisa. Então, assim, eu não quero, eu acredito que cada um é único, então eu preciso olhar aquela pessoa com aquele olhar. E esse é o pilar fundamental da Balanced, é eu poder ter essa oportunidade de olhar você de uma forma única. E como ele pode te ajudar? Ele pode te ajudar de várias maneiras, isso vai depender de você, né? É como você vai usar. Hoje todo dia a gente tem a oportunidade de fazer o nosso dia, de viver o melhor dia da nossa vida. E o atendimento da Balanced é a mesma coisa, você tem a melhor oportunidade de você fazer o melhor que você está aprendendo ali, se conhecendo, né? E aí isso depende de você, se você vai pegar esse conhecimento e transformar numa grande fonte de vida para você, ou você vai jogar no lixo. O método da Balanced é para todo mundo. Até aquelas pessoas que acham que estão tão bem, que sabem tão bem da vida dela. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está vivendo o nosso propósito, mas um propósito egoísta. Vamos lá, eu fazendo a minha mentoria, eu estou me ajudando ou estou ajudando o próximo? Ajudando o próximo. Não é para mim. É para o próximo. Então, todo o propósito que você olha para você e você sente que é você que é o foco, você está com o seu ego alto limpo.
Eu tô com um problema com o meu relacionamento. Será que a culpa é só do seu marido? Será que você também não tem culpa naquilo? Será que, de repente, a linguagem de amor ou a forma que você tá tendo ali você não tá sabendo ouvir, você não tá tendo compaixão? Será que você, de repente, não é uma prova para você melhorar? Ou você ensinar ele? Você, que tá super feliz na vida, tá super realizada, tá na zona de conforto. Será que é esse é o objetivo da sua vida, viver numa zona de conforto? A balancídia para mim até hoje. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu atendo um cliente, cada vez que eu venho fazer aqui meu minuto de equilíbrio que eu passo para vocês, eu aprendo, eu transformo, eu mudo. Então, assim, não tem uma especificação. Hoje, eu era super contra isso. Olha só como muda as coisas. Eu estou atendendo casais, eu estou fazendo atendimento de casais. Uma menina que eu atendia, ela chegou num ponto que ela começou a crescer, só que ela não conseguia porque não acompanhava o marido. Entre de se separar e estar junto, ele queria se separar. Eu falei, não, deixa eu conversar com ele. Eu falei, você quer? Topa fazer uma mentoria em casal? Topa. Então, os dois fazendo a mentoria. E os dois estão andando junto. Então, assim, para quem é? Hoje, até eu querendo mudar a mentoria só para mulheres, porque está sendo tão legal com ele, está sendo tão aberto com ele, que de repente eu também estou me fechando só no público das mulheres. Mas calma, vamos primeiro focar, a gente tem que ir passo a passo. Agora é as mulheres. E se precisar, dentro da nossa mentoria, por isso que eu falei, tá vendo? É uma coisa muito pessoal, entendeu? Se de repente a minha cliente precisar, eu vou dar essa intervenção, vamos lá, porque a gente precisa acreditar no próximo, a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente não, assim, né? Deus fala que a gente não tem sabedoria, não tem capacidade de entender tudo. Mas o que está ao nosso alcance, que ele dá-nos capacidade todo dia para conhecer alguma coisa, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar. É só você querer, mas hoje você tem os 30 minutos lá que você pode conversar comigo. Se você quer realmente, faz os 30 minutos. Só basta isso. Só fala assim, Tati, eu quero fazer. Responde ali, eu entro em contato com você e marca os 30 minutos e vou te escutar. Só isso. Aí, dentro disso, você vai ter uma ideia de como uma pessoa profissional está vendo e como você quer buscar ajuda. Aí só depende de você. Hoje só depende de você. Fala assim, eu quero, deixa eu testar. Porque hoje assim, a gente se arrisca com tanto, a gente se arrisca a ficar meia hora perdendo ali na internet, a gente se arrisca tanto ver uma série, ler um material, ficar seguindo pessoas, sabe? Mas não posso colocar o problema da Maria igual da Joana e colocar assim, olha, gente, a mesma tabela, vamos tratar ali. Entendeu? Então, assim, eu não quero vender um negócio, por isso que você veio a balança de devagarinho, com coisas assim, porque esse é o objetivo, entendeu? Não é colocar todo mundo fazendo as mesmas coisas. Será que você tem que fazer? Será que o resultado que vai dar para Maria vai dar para Joana? Será que você acha que você sabe que o seu problema é procrastinação? Ou será que será um desânimo ou, sei lá, uma falta de confiança em si mesmo? Tem tanta coisa. Então, assim, é tão difícil você rotular as coisas. Como começar é você querer ser único. É você querer falar, entender, poxa, eu vou olhar para mim. Vou fazer alguns cases de sucesso aqui para vocês. Quer dizer, eu vou trazer vários. Eu vou trazer de uma cliente que, quando eu comecei com ela tinha crise de pânico, estava num relacionamento super insegura, tinha um relacionamento problemático com a família, tinha sofrido agressões de um relacionamento abusivo. Quando ela chegou para mim, ela chegou em desespero, assim, sabe? Em desespero, porque ela tinha colocado na cabeça, ela tinha a crença que ela tinha um tempo determinado com um relacionamento com cada pessoa. Então, assim, estava próximo daquele fim, daquele relacionamento que ela estava vivendo, ela não queria largar, ela nem podia largar porque eles tinham casado, mas ela não sabia como lidar, como ia ser o futuro, porque podia ser que ele se tornasse aquela pessoa, e ela era muito grudada com a mãe, e ela mora aqui na Inglaterra. Então, primeiro a gente conseguiu começar a trabalhar a relação da família dela. Ela teve que quebrar esse cordão, né? E entender quem era a mãe, quem era o pai, quem era o irmão, como ela lidava com aquela família e como ela se posicionava naquela família. Quando ela entendeu quem era ela naquela família, ela entendeu ela como mulher. Aí ela foi para o relacionamento pessoal que ela teve. E aí a gente trabalhou nesse sofrimento, como que foi, porque ela não tinha o apoio da família. Então ela começou a entender qual que era a trajetória que ela tinha escolhido. E quais as opções que se ela soubesse que ela tinha, qual que elas poderiam seguir. Como que ela poderia ver aquilo
que foi uma experiência. O que ela aprendeu com aquelas experiências de coisa boa? Então, aí ela conseguiu consolidar o casamento dela. E aí ela foi para o Brasil, grávida, e ela falou que a melhor experiência dela de ter ficado com a mãe dela e com os pais delas foi aquela. Que ela casou novamente com o marido lá no Brasil, e aí ela teve um aborto. Infelizmente, ela teve um aborto. E aí ela falou, Paty, mas eu consegui lidar com tantas emoções de uma forma tão linda, mas tão assim, que hoje ela é minha amiga, né? Assim, ela mostra a foto, assim, então, porque como eu entro muito na intimidade das pessoas, a gente acaba tendo uma relação. Então, assim, chega uma hora que eu paro de ligar, paro de falar, então, você não liga mais, você gosta mais de mim. Eu falei, não, mas é que você precisa andar com a sua própria perna, né? Mas eu tô sempre aqui, sempre que você precisar, eu tô aqui. Então, essa é uma história maravilhosa, ela tá casada com uma menininha, os pais vieram, nunca viriam para cá, vieram, ficaram aqui com ela, e ela fala que hoje ela tem uma relação muito madura com a mãe dela, com o marido dela, que ela consegue, né? Então, assim, é muito interessante essa, né? Tem uma outra que eu comecei também, que ela tinha uma relação complicada com os irmãos tal, e o grande problema dela seguir em frente era realmente entender que ela não era nem mãe dessas meninas, e ela também não era mãe dos pais, e que ela tinha que se libertar desse sentimento mesmo, né? E aí a gente começou a trabalhar, e ela estava numa dúvida religiosa, ela estava espiritual, né? Eu falo religiosa, porque ela era evangélica, não era católica, ela era tudo, né? E eu falei, ó, se você me dá liberdade, eu vou trabalhar com Jesus na sua vida. E hoje ela é católica, filha batizada, coisa mais linda, o marido também. E hoje, uma das irmãs que ela tinha mais encrenca mora junto com ela. Outro case foi de uma senhora de 50 e poucos, 60 anos, 60 e poucos anos, ela é portuguesa, e ela tinha um problema ela teve um câncer, e ela já tinha perdido tudo, ela teve uma confecção lá e perdeu toda a confecção, sofreu um golpe, então ela estava sem sentido da vida. E os filhos também estavam meio que manipulando o dinheiro, o marido com a amante, e tudo na frente dela. E aí eu ensinei ela a olhar para ela. E foi aí que ela começou a mudar, a se cuidar, a viajar, a entender que ela, tipo, ali era só um material. Aquilo era um material para ela, que ela precisava entender o quanto Deus queria ela como obra naquela família, como obra naquilo. E ela precisava se cuidar primeiro, né? Então, aí a gente fiquei com ela um bom tempo, porque eu fiz uma mentoria, depois eu fiquei como suporte, como aconselhamento, e agora a gente meio que se distanciou, porque ela precisa andar com as perninhas dela. E tá vivendo a vidinha dela, assim. Então, assim, tem outros casos, eu vou ficar aqui falando ficar vários, mas esses foram os primeiros que eu atendi, que eu entendi que esse era o meu propósito. As pessoas me procuram com método em comum, eu acho que, assim, o vazio, ou se sentir perdida, ou não entender, mas eu acho que o vazio é o maior, porque independente de você estar super feliz conseguindo ali, você não vê que aquilo está igual hoje, né? Quais são os frutos? Não adianta você ser uma bela árvore com frutos podres, né? Não adianta você também ser uma... fruto você está dando, mas se o fruto não é bom, é vazio, é ruim, é podre. Eu vejo muito que as pessoas querem trabalhar muito elas querem viver o superficial. Superficial é você estar sempre bonita, você vai ali, faz o seu trabalho, volta, sabe, compra o que você quer, cuida da sua esposa. Só que você acha que você vive nesse mundo só para isso? Será que a gente está feliz só ser mãe, pai, esposa, nananana, e ter amigos, passar alguns desafios? Será que é só isso? Será que a gente está nessa terra, nesse mundo aqui, só para evoluir espiritualmente? Eu acho tão pouco. Eu acho que Deus ama a gente. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Eu acho que a gente deixa a nossa vida muito sem valor. A dica é essa. A dica é você. Eu vou ter várias dicas, mas a dica é saber o que você quer, o que você está brigando, o que você está procurando. Para entrar em contato com a Balancid, vai ali na bio e entra nos 30 minutos. 30 minutos é rapidinho, você preenche, eu vou receber o formulário, vai tocar aqui no meu computador. É lógico que eu vou ter dentro do meu horário comercial, eu vou entrar em contato com você, marcar com você e a gente faz um atendimento. Eu falo de 30 minutos, mas normalmente eu demoro 40 minutos, porque a gente está se conhecendo, né? E você fala, e aí eu acabo deixando também a gente para eu te ouvir, né? Porque é ali acho que você é a primeira pessoa que vai te olhar sem julgar, sem nada, sabe? Porque é legal você conversar com um amigo, é muito legal. É legal você conversar com
com a sua mãe, sim, é legal, mas eles vão ter as referências deles, eles vão te dar conselhos baseados nos julgamentos, nas referências que ele tem. Se eu for para falar para você, quem você poderia conversar? Com o pastor, com um padre, né? Legal, com um profissional, mas hoje eu te dou essa possibilidade de 30 minutos aqui comigo também. Deixa de conhecer você de dentro para fora, porque se você se conhecer de dentro, você vai ver o quão linda você é e o seu externo vai reluzir, assim, sabe? Eu acho que vai precisar de pouco, não precisa de muito, não precisa de muita maquiagem, não vai precisar de muita roupa, não vai precisar de muito dinheiro, não vai precisar de muito esforço, porque é tão simples. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, porque quanto mais você compartilha, mais dá like, isso ajuda o engajamento aqui do Balancid. Eu sei que é um conteúdo diferente, um pouco pesado às vezes, mas ativa o sininho, que toda vez que você tiver ali um sininho, você vai ter uma mensagem que realmente vai te trazer uma coisa boa, né? É um minutinho de equilíbrio que você vai ter durante o seu dia, e segue aqui, porque é feito com muito carinho, é feito com muito carinho, e lógico que eu estou muito longe, né, do que seria o ideal, porque o ideal, o perfeito, é só em Cristo, mas eu tenho certeza que alguma sementinha de equilíbrio eu vou plantar no seu coração, com certeza. Então, não deixa de me seguir.